Bom, são 9h21. Eu estou com a presença de Julieta Del Castel Lopes, coordenadora do projeto Respira Tupã. Este belo projeto que iniciou há 9 anos atrás e que, claro, tem feito um bem muito grande para nós, para as pessoas e especialmente para a sociedade como um todo, no nosso conjunto, pois o Respira Tupã tem várias ações que aconteceram nesses últimos 9 anos e que conscientizaram, que alertaram, que lembraram ou que até informaram a pessoas de nossa sociedade e outras pessoas de outros locais com relação à importância do meio ambiente, do cuidado com ele, da responsabilidade que nós, que temos a condição de usá-lo, de mantê-lo e até melhorá-lo dentro das possibilidades. Para a gente falar um pouquinho disso, nós estamos com a Julieta Del Castel Lopes aqui junto conosco. Professora Julieta, bom dia, como é que está, amiga? Tudo bem? Bom dia, Miguelzinho, bom dia aos ouvintes. É um prazer novamente estar aqui, né? Principalmente na semana em que se comemora 9 anos do projeto Respira Tupã. Vamos resgatar um pouquinho, Julieta, como é que ele nasceu, por que o Respira Tupã existe, como é que começou essa ideia, enfim. Olha, Miguel, foi na questão daquele filme do Al Gore, que foi tão debatido, né? Mas que hoje veio à tona, que o Al Gore tinha razão, porque o que ele mais alertava era sobre as catástrofes ambientais que não teriam controle, se não houvesse uma mudança de atitude da população global. E não aconteceu, né? Pelo contrário, o consumismo aumentou e o aquecimento global aflora quando você menos espera, inclusive em Tupanciretã. Uhum. Bem, ele nasceu... os objetivos que ele tinha, o que ele se propunha quando ele nasceu, ele conseguiu concretizar? Houve muita alteração nesses 9 anos? Como é que você avalia esse trajeto do 0 até os 9? Eu acredito que ele continua bem, mas ele iniciou melhor. Quando a gente iniciou, a gente tinha 23 entidades parceiras que em todas as ações participavam juntamente. E ao longo do tempo, talvez por falhas nossas, em não renovar e não motivar significativamente essas entidades, a gente foi perdendo ao longo do tempo algumas. Não que eu creio que numa hora que precisar não retorne. Uhum. Mas a gente trabalhou muito em todas as pontas, na questão dos rios, nas questões da cidade, na questão de informações, como você falou, né? A gente até hoje faz palestras, né, que faríamos esta semana também. Então o Respira, ele tem como finalidade, além de ser um projeto das produtoras dentro do Sindicato Rural, que mostra que além de produzir, o produtor é o primeiro a cuidar do ambiente, porque ele tem que cuidar do ambiente onde ele produz, né? Uhum. Então ele é o primeiro interessado. Não precisa vir o cadastro ambiental rural para obrigar. Imagina você está vendo aí os números da população mundial, imagina isso na mesma escala acontece em Tupanciretã. As mesmas necessidades de água, de alimento, de vestuário e de lugar para descartar o lixo, que vem ser o pior. Então é nesse sentido que o Respira procura trabalhar, informando, porque eu acho que hoje com essas redes sociais tão... hoje elas estão mais atuantes do que quando a gente iniciou o projeto, né? Hoje, se você tem interesse num assunto, você no dia a dia você já está acompanhando aquilo bem atualizado, né? Uhum. Então, mas ele vem cumprindo o seu papel, eu acredito. Inclusive na última feira, por mais que todos que foram na Expo Tupã talvez não observem, talvez os próprios que estão lá dentro conosco não observem, mas a gente tem uma atuação como produtora e como Respira Tupã muito forte durante a Expo Tupã. O que você mais gostou nesses 9 anos de ação do Respira Tupã e o que você lamenta o Respira Tupã não ter conseguido concretizar nesses 9 anos? Bom, as ações que eu gosto mais e que realmente as pessoas também gostam são as quando a gente sai para a natureza, aquela natureza que ainda nós encontramos intacta, né? Uhum. Como as expedições, os 6 anos ao longo do Rio Jaguari foram fantásticos, são imagens, são lembranças a quem participou que ficarão para sempre, né? E também por aqueles lugares estarem ainda preservados, né? As que eu lamento que parece que o que a gente fala, as pessoas... Não é que a gente tenha razão, a gente só está sendo papagaio, só está repetindo o que a mídia, o que nos informam. As pessoas fazem que não veem e fazem que não ouvem, né? Porque um simples ato de jogar um toco de cigarro no chão mostra
que a pessoa não está nem aí, não é nem para o meio ambiente, é para a sua vida. O que nós vamos deixar de herança para os nossos filhos? São os valores materiais ou é esse ambiente todo contaminado? Um dos focos de vocês, me parece talvez o principal, é o estudante, a juventude, a gurizada, né? Você tem acompanhado essa gurizada já há um bom tempo aí. Essa consciência nessa juventude, a minha impressão é de que ela é bem superior às pessoas de nossa geração, da minha geração. Não sei se isso se concretiza na prática ou não. Nesses 9 anos você tem visto uma melhoria da consciência, principalmente do jovem, da gurizada? Depende, né? Em que sentido? Tudo que as redes sociais informam parece que eles absorvem, até o ponto que às vezes não necessita atitude, né? Se você conversar com qualquer jovem, ele sabe de ambiente, ele sabe o que tem que fazer, mas não sei se lá na prática, ou ele está com dificuldade também, porque nós, na verdade, se sairmos hoje na avenida, a gente não encontra realmente onde colocar o lixo separado, né? Mesmo sabendo que o caminhão depois vai levar tudo junto, se não for direcionado para a nossa associação, né? Que hoje está funcionando muito bem. Mas eu creio que melhorou sim, Miguel, porque antes não se falava. No nosso tempo, que eu e tu íamos na escola, isso não existia, até porque os materiais se degradavam naturalmente, né? E hoje é um problema que não se degradam. E onde estamos depositando esses materiais? Quanto Tupã-Siretã está pagando por uma falta de consciência de que as pessoas mandam, inclusive, eu sempre falo isso, a sua erva molhada, embalada em 2 ou 3 sacos para Santa Maria. Quem paga isto? O município? Nós? Nós. Então isso é uma atitude, isso não é nem consciência, é atitude. Então, está faltando para quem? É para os jovens ou para todos? Para todos. Né? Os jovens têm mais oportunidade, realmente, né? Mas o adulto tem que se lembrar um pouco do passado, se reconectar, porque hoje as pesquisas mostram que as pessoas, para ser felizes, não adianta só ter dinheiro, não adianta só viajar, né? Mostra que você tem que se reconectar com a natureza, senão você não encontrará esta tão procurada felicidade. A gente andando pela Vaz Ferreira melhorou, a gente não vê tanto papel de bala no chão, toco de cigarro, né, ou alguns objetos. Ainda se encontra, mas é bem mais raro. A segunda-feira de manhã era um caos, né? Hoje, eu estava ontem elogiando o ex-secretário Luiz Afonso. Eu disse, Luiz Afonso, não sei se foi as tuas plaquinhas, não sei o que foi, mas realmente nota-se diferença na Vaz Ferreira. Mas precisamos notar diferença na nossa casa também, em todos os lugares, né? Porque à medida que a população cresce, diminui a vida natural, né? Porque vai degradando. Aumentam bactérias, vírus e está aí. O que está acontecendo na saúde hoje, né? Por quê? Depósitos de lixões geram o quê? Para se degradar e assim por diante, né? Vai aumentando. Perfeito. E Tupã-Siretã está concentrado, uma grande população num pequeno espaço. Imagina todos os hectares que Tupã-Siretã tem no interior, você vai para o interior, se você não tiver como se contaminar, você dificilmente vai pegar essas doenças de virose, de contato, né? Enquanto que numa cidade... E agora imagina isso aí em São Paulo, né? É verdade. Bom, tem-se tido ações. O Respira Tupã é um exemplo delas, né? A própria criação da Secretaria do Meio Ambiente anos atrás já é um despertar para Tupã-Siretã, né? Há pouco a Secretaria do Meio Ambiente fez uma parceria aqui com a rádio, fez uma campanha de conscientização, tem essas placas, tem a questão dos locais para o lixo serem os contêineres para lixo. Então tudo coisas que estão acontecendo, mas que ainda precisam ser melhoradas. A Julieta nos passa aqui inclusive alguns dados, né? Por exemplo, que a população de 7,3 bilhões em 2015 e a perspectiva é que chegue a 11 bilhões no mundo em 2100. Nós vamos ter que arrumar um mundo que consiga absorver toda essa população. Ela tem que se alimentar, ela tem que ter saúde, ela tem que... A Julieta está me mostrando aqui, tem que tomar água, né? Tudo isso aí tem que dar um jeito, né? Claro que o mundo terá tecnologias e condições de aguentar, acredito que sim, os estudiosos dizem que sim, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte para tentar conseguir melhorar esse mundo. A nossa realidade em Tupã é um pouco mais, digamos assim, confortável do que uma São Paulo. Mas você estava me dizendo antes do intervalo
que não está com as imagens aqui agora, mas que tem elas, de que as nossas nascentes estão, para a nossa condição, extremamente poluídas. Nós temos o rio Torupi, né, que nasce aqui, é isso? Na Avenida Vaz Ferreira é um divisor de águas. E aí o Torupi, né, à sua esquerda. E a gente fez a primeira expedição ano passado. Ele começa juntando águas, né, em todo o lado esquerdo da Vaz Ferreira, para quem... O esquerdo é sentido sul-norte? Digamos frigorífico ao sindicato. Que estejamos de frente para o sindicato rural à esquerda. Isso. Tá. Aí a gente fez as 3 principais nascentes, né? Começamos na rodoviária, depois uma do cemitério, depois elas se juntam lá embaixo, e uma que vem da Vila Toco passa pela Agropã, né? E é impressionante o lixo que você vê ali. E são lixos o quê? Que foram descartados de forma errada em algum lugar. Ou até o próprio papel da bala daqui da Vaz Ferreira, que desce pelas águas pluviais, que se misturam ao nosso esgoto, tá? Clandestinamente eles estão ligados nessas redes pluviais que não deveriam estar, e você tem um momento lá que nós estávamos, eu, o Leonir, a professora Jussara, o Belker e o Luiz Afonso. Neste momento estávamos apenas nós, que não podíamos respirar. O odor que vinha das nascentes do rio Torupi não deixava, além da imagem, né? Que ele vai ficando nos galhos, aqueles sacos plásticos, parece uma renda, assim, de cima e embaixo. Sofá, o que você imaginar. Então, estes lixos foram descartados, né, no lugar errado. E foram parar dentro do rio. À medida que a gente foi indo, a gente conseguiu chegar até lá onde o pessoal tem o balneário, na divisa Torupi com o Júlio de Castilhos, ali, de Tupã. Lá a água está límpida, perfeita já. À medida que você chega no rural, logo adiante aqui da cidade, com o aporte das nascentes, a água já começa a ficar límpida. Impressionante a capacidade da natureza, né? Mas aqui, na saída da cidade... E né? Isso é a realidade atual ou de alguns anos atrás? Bom, a gente fez isso ano passado, né? Então é atual. Agora, atual, ano passado. Não, temos a imagem, em novembro do ano passado. Temos as imagens, temos o documento, ficou um documentário, né? Escrito pela equipe. Mas isso, Miguel, mostra uma realidade como é o mundo. Você está vendo aqui que os países mais desenvolvidos, como você falou em tecnologia, temos tecnologia sim, mas não temos onde descartar após seu uso. Né? As pessoas, ao sair um iPhone novo, todo mundo quer ele, né? E o que faz com o outro? E assim por diante. E à medida que você tem como consumir, que você tem capital, pelo que você vê aqui nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos é o país que mais gera lixo? Porque é o país mais rico. Mais rico. Ele tem dinheiro, ele tem tecnologia. Só que aonde ele manda o lixo dele? Ele manda como produto de segunda mão para os países pobres, a África, a Ana, tem outros países lá que possuem lixões tecnológicos imensos e eles não têm essa tecnologia. São exportados dos países ricos como material para vender de segunda mão e, na verdade, apenas para se livrar da burocracia ambiental, e fica jogado lá nos aterros, que não são aterros, que são lixões, a céu aberto, e a população vai lá, queima o plástico para retirar o ouro e outros componentes que existem nessas placas. Então, polui os países onde eles não habitam. Só que o planeta é global. Um dia isso, né, retorna. Os mares, né, tem países que jogam todo o seu lixo tecnológico no mar. Existem muitas ilhas giratórias de lixo dentro do mar. Então isso tudo é para todos. Isso não é uma coisa que vai... eu vou jogar lá na África e vai ficar lá para os africanos. Um dia volta, né? A toda ação corresponde a uma reação. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Nós estamos conversando com a Julieta Lopes, que está aqui junto conosco, uma vez que ela está na condição de coordenadora do projeto Respira Tupã, esse projeto que no próximo dia 5 comemora 9 anos e que tem, nesse período aí, feito um grande benefício à nossa sociedade no objetivo de clarear essas questões que envolvam especialmente o meio ambiente e a relação nossa com ele.